Meu nome é Marcos de Freitas Berino, aluno do curso de Filosofia da Universidade de Brasília. Farei uma breve apresentação através de um resumo do trabalho cujo tema é a racionalidade neoliberal, condicionando as esferas da vida à concorrência e à eficácia. Existe uma curiosidade em pesquisar sobre algo que nos apreende, condiciona e se faz presente em todas as nossas ações. Uma força que molda nossos comportamentos e o próprio contexto social em que vivemos. Através dela, somos conduzidos intuitivamente à busca da eficácia. Isso se dá nas relações familiares, na escola, no trabalho ou onde quer que seja. Ocorre que o neoliberalismo forjou e disseminou uma racionalidade global, que nos aprisiona e que tem entre seus interesses a acumulação de capital e de poder sobre as pessoas. A eficácia tornou-se a regra, direcionando e submetendo nossas vidas a um estado de interminável concorrência. Essa racionalidade capitalista não se restringe a uma doutrina meramente econômica. Envolve também o estímulo e o direcionamento dos nossos desejos. Determina a forma de vida, enraizou-se na sociedade e se destaca por tornar-se indissociável do indivíduo. Trata-se de um enfeitiçamento, cuja significação é toda canalizada para o culto ao capital e ao poder que o acompanha. Também por ela, inverteu-se a expectativa utópica e iluminista e a almejada igualdade social sedimentou-se em patamares aquém das expectativas. A exploração do trabalhador, a automação inteligente, o desemprego, as condições insalubres e as perseguições religiosas, políticas e das mais diferentes ordens, além da utilização predatória dos recursos naturais, corroem em definitivo as mais tênues aspirações de uma esperada evolução. Por pressões competitivas que focam na dinâmica da acumulação interminável, a partir dos anos 80 viu-se acelerar o processo de instalação das restrições de direitos e de insegurança social. Legislações foram e são apropriadas, redirecionando dispositivos sociais com o intuito de favorecer a governabilidade e a manutenção de condições políticas e econômicas que privilegiem o grande capital. Adotou-se o modelo empresa como modo de subjetivação. Desde então, assim como ocorre com o Estado e as empresas, a relação do indivíduo, dele para com ele mesmo e dele para com os demais agentes, assumiram um caráter concorrencial. A competição acedeu até mesmo ao nível da individualidade. Na prática, cada indivíduo tornou-se uma empresa de si, em que objetivos não são calculados através de uma melhor relação entre meios e fins, e sim na eficácia. George Agamben assevera que os estados contemporâneos, mesmo aqueles considerados democráticos, adotaram o estado de exceção como regra geral. Essa condição, que abrange a sociedade como um todo, seria então o verdadeiro paradigma de governo que se impôs e que domina a política contemporânea. Um certo paradoxo está no fato de que a governamentabilidade neoliberal impõe como objetivo ao governo dos outros o mesmo objetivo do governo de si, produzindo assim o sujeito neoliberal. Ocorre que a racionalidade neoliberal extrapole muito a questão meramente econômica e seja que pensemos em como confrontá-la. Por tratar-se de racionalidade, esse confronto certamente exigirá libertar-se de todo um conjunto de normas e preceitos que estão interiorizados. Sob uma outra perspectiva, essa sedução capitalista, descrita como uma racionalidade imperante por Pierre Dardot e Christian Laval, é vista como uma verdadeira religião. Para Walter Benjamin, o capitalismo deve ser visto como um fenômeno religioso que se desenvolve de modo parasitário a partir do cristianismo. A resistência a esse modelo deverá contornar questões essenciais, fundadas nas pressões competitivas pela acumulação do capital, retomando a importância da vida e da dignidade humana, ao reacender o espírito que deve nortear o processo legislativo, baseado na ideia primordial de bem geral. Isso ocorrerá caso se consiga reinserir nas legislações a primazia de dispositivos que assegurem os direitos da população. Como aponta Paulo Arantes, vivemos numa sociedade securitária de risco, cujo governo é somatório de um sem número de estratégias primitivas. E vai além, ao desenhar um novo tempo do mundo, não propriamente um cenário anunciando o fim dos tempos, mas que exige pressentir que ingressemos num regime de urgência, onde o futuro se aproxima do presente, explosivamente carregado de negações. Segundo Foucault, para resistir a esse cenário, existem formas de luta, as contracondutas, que devem ser postas em prática para a retomada das reais necessidades da população. A luta contra essa governamentabilidade implica na recusa de assumir-se uma empresa de si mesmo. Deve-se desarmar o ímpeto de concorrer com os demais e de também percebê-los como empresas de si mesmo. Por último, Dardot e Laval
propõe uma revolução, que não seria um movimento baseado na força ou na agressão, e sim uma alternativa política que se materializaria ao instituir o princípio do comum. Estando ele estabelecido, meios materiais e imateriais disponíveis não mais seriam tomados com propriedade privada ou estatal. Entretanto, para alcançá-lo, certamente se exigirá uma reversão radical na direção das políticas, assim como no papel previsto e desempenhado pelas instituições e, talvez o primordial, uma radical mudança no significado que damos à vida coletiva.